Hoje vamos falar sobre Coma, a Dimensão do Futuro. Esse filme que eu fiquei entusiasmado em assistir e infelizmente quando eu assisti acabou me decepcionando. E resolvi trazer aqui no canal para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa obra, o que eu gostei e o que eu não gostei. Bora pro vídeo. Como falei no início, na abertura desse vídeo, esse filme, né, quando vi o trailer, né, fiquei entusiasmado em assistir. E quando assisti acabou me decepcionando um pouco. Gostei da ideia, mas tem muitas coisas que precisam melhorar, né, pro filme ser bom. Mas consegui encontrar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também. E não é porque é um filme que eu não gostei que eu vou detonar o filme. Não, pelo contrário, como de parte, né, vou trazer aqui 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sobre a obra. Então venha comigo acompanhar essa minha análise. Vamos começar falando dos pontos positivos. E o primeiro ponto positivo que eu quero citar aqui, né, a ideia. Vai ser uma ideia bem inovadora, né, a ideia de pessoas em coma ir para uma dimensão, né, paralela, vamos dizer assim, onde elas podem ser o que quiser e ainda, né, tem poderes. Assim, a ideia, cara, maneira demais. Foi até essa ideia central que me fez olhar o filme e sinceramente eu nunca vi, né, uma ideia parecida dessa em nenhuma outra obra. O segundo ponto positivo dessa obra são os ceifadores. Para quem não assistiu o filme, né, nessa dimensão coma, né, tem uns vilões, entre aspas, que caçam os protagonistas, são chamados de ceifadores. E durante o filme, né, é explicado que os ceifadores são criaturas que são pessoas mesmo que foram para aquela dimensão, mas que tiveram morte, né, cerebral e acabaram se tornando aqueles tipo de monstro, e agora eles ficam caçando as pessoas, né, que vão para ali, as pessoas que estão só em coma, mas estão vivas ainda, né, na realidade. Eu gostei bastante dessa ideia e ter essa história por trás dos vilões, né, dos ceifadores, acaba deixando um personagem mais profundo, né. E o terceiro ponto positivo que eu cito sobre como a dimensão do futuro é a física do local, daquela dimensão lá, que literalmente não tem física, né. Tu pode estar atirando daqui para cima no inimigo que tá lá em cima atirando em ti, né. Então, tipo, lá literalmente pode tudo. Tu pode criar coisas do nada. Tu pode... tem poderes, né, como já foi dito antes. E tu pode literalmente andar na lateral, pode voar, pode fazer tudo, né. Então gostei dessa física diferente, né, que foi implementada para essa dimensão na história do filme. Agora vamos falar dos pontos negativos de como a dimensão do futuro. E o primeiro ponto negativo é o protagonista. Cara, o protagonista é muito chato de ver ele em tela. Ele não tem carisma, ele não tem nada. Quando tu tá assistindo o filme, o mínimo que tu tem que ter é empatia pelo protagonista, pois é ele que tá levando a obra, né. Se tu não sentir isso pelo protagonista, a obra não faz sentido pra ti. Cara, e o protagonista de como a dimensão do futuro é muito chato. É sem ação, fica espelando tudo nas mãos, tudo que... tipo, ele não tem ação nenhuma. É muito chato de ver. E não tem como passar pano nisso. Afinal, ele é o protagonista do filme e ele acaba, né, levando a obra pro ralo, vamos dizer assim. Segundo ponto negativo dessa obra é a insinuação, né, de um triângulo amoroso ali no filme. O filme tenta encaixar forçadamente, né, o triângulo amoroso entre a mocinha, o protagonista e um personagem lá, né, chamado Fantasma,
que no final, né, ia ser revelado que ele não queria sair daquela dimensão lá por causa dos problemas que ele tinha, né, na vida real. E no final, né, ele acabou se tornando, né, um ceifador, e até ajudou, né, os protagonistas e a mocinha a sair dali. Mas, cara, não tinha necessidade, essa forçação, sabe, de barra nesse triângulo amoroso que o filme tentou, sabe, fazer. Acabou estragando a obra completamente. E o terceiro ponto negativo desse filme é que o protagonista recebe tudo de mão beijada. Ele chega lá, não passa por nada, um personagem se sacrifica para ele ser salvo. E quando ele precisa saber alguma coisa, dão de mão beijada para ele, não precisa pesquisar, não precisa fazer nada. Ele recebe tudo de mão beijada. Ele precisa ter uma ideia para como sair de lá. Vem um personagem do nada e conta para ele como é que faz. Tem personagens secundários ali que fazem mais coisa que ele, que servem só para acabar dando informações para ele, de mão pesada, para ele fazer as coisas protagonísticas dele, né? Então isso aí, cara, incomoda muito, me incomodou muito. Se ele fosse um personagem secundário, tudo bem, mas ele sendo protagonista, não dá para relevar não. E você, já conhecia a Coma, a Dimensão do Futuro? Gostou ou não gostou desse filme? Me conta aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é bom. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado a filmes, séries, revistas em quadrinhos e mangás. Até o próximo vídeo, pessoal.